É relação entre seno, cosseno e tangente. Questão 41. Se x pertence ao intervalo π/2 e π, e a tangente de x é igual a -5, obtenha o valor de... Aqui é para ser seno de x, porque o ângulo aqui é x, e cosseno de x, porque os ângulos têm que ser a mesma letra. Se aqui fosse alfa, eu ia colocar alfa aqui também. Então vamos lá, encontrar... Aí ele quer na letra A que eu encontre o seno de x. Ele me deu a tangente, o valor da tangente, e quer que eu encontre o seno na letra A. Então vamos aqui, letra A. Se eu estou estudando a relação entre seno, cosseno e tangente, então eu vou pegar a relação entre seno, cosseno e tangente. E foi essa relação aqui que a gente viu. Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Então vamos lá. Tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Aqui na regra, na fórmula que nós deduzimos, na relação que nós deduzimos, aqui está alfa, por isso que eu coloquei alfa. Mas eu posso trocar aqui para x, não vai alterar em nada na questão. Então, ele me deu a tangente, está aqui a tangente, e ele quer que eu calcule na letra A o seno. Mas se ele só me deu uma coisa, olha, para eu calcular, aí eu não sei o valor nem do seno nem do cosseno. Então eu não posso calcular. Eu não posso calcular o seno se eu ainda tenho aqui o cosseno. Eu tenho que ficar só com uma coisa para procurar. E aqui eu tenho duas coisas para procurar, olha. Ele quer o seno, não é isso? É. Ele me deu o quê? A tangente. E ele quer o seno. Mas eu não sei quanto é o valor de cosseno para eu substituir. Mas mesmo a gente não tendo, vamos substituir, né? Para ver o que é que a gente dá, ver onde é que a gente vai chegar. Então aqui, tangente de x é igual a -5. Então aqui, olha. Tangente de x, eita. No lugar de tangente, eu vou colocar o -5, olha. Aqui no lugar da tangente vai ficar -5, que é igual ao seno de x mais cosseno de x. A fórmula é alfa, mas como o meu ângulo é x, aí eu estou substituindo para x, não tem problema. Então, eu quero o valor do seno, então vamos lá. Aqui o que é que eu posso fazer? Aqui eu não posso dividir, aqui também só tem um número, mas aqui eu tenho o número 1 implícito embaixo do 5. Aí eu posso fazer a proporção, a multiplicação dos meios e extremos. Então, como eu quero o valor do seno, então o seno 1 vezes seno vai ser seno de x. Ó. Seno de x vezes 1, seno de x, que é igual a -5 vezes cosseno de x. Menos 5 cosseno de x. E agora, ele disse que o meu valor do seno é esse aqui. Observe, meu valor do seno é quem? Menos 5 menos cosseno de x. Mas o meu valor do seno tem que ser um número, não pode ser isso daqui. E agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou pedir ajuda. Aqui não sai mais, parou aqui. E eu vou pedir ajuda a relação fundamental. A relação fundamental diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vamos ver se ela me ajuda. Então, aqui vai ficar, olha, no lugar de seno, eu vou colocar isso aqui, olha, o valor dele. Então, vai ficar, olha, seno foi quanto? Menos 5 cosseno
de x mais tudo isso ao quadrado. Porque aqui ele está ao quadrado, o seno, né? Então, olha, o seno é isso aqui. Então, no lugar do seno, eu substituí, coloquei o valor. Mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Vamos resolver isso aqui. Olha, aqui vai ficar menos 5 elevado a 2 e o cosseno elevado a 2. Menos 5 elevado a 2 vai ficar menos 5 vezes menos 5, que vai ser 25. Deixa eu colocar aqui. Menos 5 elevado a 2 e aqui cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Menos 5 ao quadrado vai ser 25 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Aí eu tenho aqui, veja, 25 cosseno ao quadrado de x mais 1 cosseno ao quadrado de x. Aqui, se aqui eu tenho cosseno ao quadrado de x e aqui cosseno ao quadrado de x, eu posso somar os dois. Então, 25 mais 1 que está aqui implícito vai ficar 26. 26 cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Observe que esse 26 está multiplicando, vai vir aqui para baixo dividindo. Então, ficou cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 sobre 26. E agora vamos para aqui está em forma de potência, vai vir para cá em forma de raiz. Então, ficou cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado não, agora é cosseno. Cosseno de x, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 26. Mas o cosseno pode ser negativo ou pode ser positivo. Mas eu vou querer o qual? O positivo ou o negativo? Vai depender do ângulo. Olha, ele disse que o ângulo é de π sobre 2 até π. Observando a circunferência trigonométrica, π está aqui em cima e aqui, π sobre 2 aqui. π sobre 2 aqui em cima e π aqui. Ele disse que o meu ângulo está de π até π sobre 2. Então, está no primeiro quadrante. No segundo quadrante, o meu cosseno, olha, é cosseno. No segundo quadrante, o meu cosseno ele é negativo. Quem está aqui é negativo, hein? Porque esse daqui é o eixo do cosseno. Então, se o ângulo está aqui, todos os valores vão ser negativos. Então, só me interessa o negativo. Então, eu vou colocar aqui, quero o negativo. Então, eu vou ficar com cosseno de x, que é igual a menos 1 sobre 26. Agora, os dois estão dentro de uma casinha. Então, cada um vai ficar com a sua, para não brigar. Então, ficou cosseno de x, que é igual a menos raiz quadrada de 1 e aqui raiz quadrada de 26. Aí eu tenho que o cosseno de x é igual a menos raiz quadrada de 1 tem exata, é 1. E aqui raiz quadrada de 26 não tem exata. Então, eu vou repetir. E agora? Aqui no denominador não pode ter raiz quadrada. Então, o que é que eu vou fazer? Vou racionalizar. Aí fica cosseno de x, que é igual a menos 1 raiz de 26. E aqui eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 26. Sempre multiplica pela mesma raiz. Então, aqui ficou cosseno de x, que é igual
Na multiplicação, os sinais aqui são diferentes. Aqui tem um positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, ficou 1 vezes raiz de 26. Ficou a própria raiz de 26. Aqui, raiz de 26 vezes raiz de 26, né? Repete a raiz. Veja, raiz de 26 vai ficar raiz de 26 vezes raiz de 26 vai ficar assim, olha. Raiz de 26, aqui fica 26 ao quadrado. Porque ele não apareceu duas vezes, aí o que eu posso fazer aqui? Cosseno de x, que é igual a menos raiz de 26 no numerador. E esse 2 aqui eu corto com esse. Então, sobrou quem? O 26. Ou seja, já poderia colocar direto o 26, mas eu estou fazendo direitinho para vocês entenderem de onde saem as coisas. Então, aqui eu tenho que o cosseno de x, ele vai ser raiz de 26 sobre 26. Mas eu não estou querendo, não é o cosseno eu já sei, é isso aqui. Mas a minha questão na letra A, ela está pedindo é o valor do seno. Eu quero o valor do seno. Eita, e agora? Eu encontrei foi o valor do cosseno. Não tem problema, veja pessoal. Lembra que a gente tinha parado aqui nessa equação, olha. A gente parou por aqui porque a gente teve que usar a relação fundamental. Então, a gente vai pegar ele agora para poder encontrar o valor do seno. Aí vai ficar assim, olha. Seno, olha. Seno de x é igual a menos 5 cosseno de x. Olha, estou repetindo, olha. Seno de x igual a menos 5 cosseno de x. E aqui, seno de x igual a menos 5 cosseno de x. Então, no lugar do cosseno, eu vou colocar o valor dele. Então, vamos lá. Seno de x, que é igual a menos 5 vezes, que aqui tem a multiplicação, cosseno de x. Quem é mesmo cosseno de x? Menos raiz de 26 sobre 26. Aí coloco parênteses para dois sinais não brigarem. Então ficou aqui o seno de x, que é igual. Olhe, na multiplicação, quando os sinais são iguais, o resultado fica positivo. Então, agora aqui vai ficar, aqui embaixo tem um implícito. Então, vou multiplicar 5 vezes 1 que tem aqui. Não multiplica com o que está dentro, é com o que está fora aqui implícito. 5 vezes 1 que está aqui vai ficar 5. Então, ficou 5 e repete a raiz de 26. E agora, 1 vezes 26, 26. Aqui eu posso dividir, posso simplificar? Não, eu não posso fazer absolutamente nada. Então, encontrei que o seno de x é igual a 5 raiz de 26 sobre 26. Eu repeti aqui para poder tirar o sinal, porque quando é positivo não precisa colocar. Então, esse foi o valor da letra A, que pediu para calcular o seno. E na letra B, ele pediu para calcular o cosseno. Observe que na letra B, ele está pedindo o cosseno de x. Na letra A, ele pediu o seno. A gente encontrou o valor do seno. Na letra B, pediu o cosseno. Só que o cosseno não preciso fazer mais cálculo, porque eu já tenho aqui, quando eu estava resolvendo para encontrar o valor do seno, eu já encontrei o valor do cosseno. Então, quanto é o cosseno de x? É igual a menos raiz de 26 sobre 26. Então, aqui a letra B. Fazendo aqui a letra B, eu já posso colocar direto. O cosseno de x é igual a menos raiz de 26 sobre 26. É isso mesmo? É, menos raiz de 26 sobre 26.
Então, a gente já resolveu agora a questão de número 41.